Olá, sejam bem-vindos ao canal EBD Interativa para uma reflexão e meditação sobre a postura da cantora Priscila Alcântara, que ela se queixa novamente dos evangélicos dizendo que foi expulsa da igreja. E ela vai colocar em seus comentários, em suas respostas a essas situações, que ela foi expulsa uma vez juntamente com a sua família e agora novamente porque ela cantou música secular e pretende estar em grandes festivais. Seria possível ao cristão manter uma santidade, manter de fato uma comunhão com Deus e ainda cantar músicas seculares, consideradas músicas mundanas, ou tem que haver um distanciamento? Porque no texto do Antigo Testamento e do Novo Testamento diz que aquele que serve a Deus deve ser santo. Mas a santidade, ela tem como ser relativizada, ela tem como ser flexibilizada diante de uma vida profissional, ou seja, por eu ser profissional, eu posso cantar música secular e na igreja eu cantar louvores ao Senhor. Isso seria possível? Qual é a sua opinião? Qual é a sua opinião também sobre o fato dela se queixar dizendo que a igreja a expulsou? Será que a igreja expulsou ou a igreja disciplinou? A igreja rejeitou essa postura? Porque em toda comunidade, em todo ajuntamento, há o que nós chamamos de ética, conjuntos de comportamentos aceitáveis. Dentro de uma comunidade cristã, normalmente não se aceita que aquele que diz servir a Deus vá se comunicar, vá exercer alguma profissão que venha ferir esses princípios cristãos, esses princípios bíblicos. No caso, quando uma pessoa, mesmo sendo artista como uma Priscila Alcântara, quer cantar músicas seculares, quer cantar no Rock in Rio, em grandes festivais, ela está ferindo os princípios considerados bíblicos, aqueles princípios que nós chamamos de santidade. Mas na sua opinião, é possível um cristão ser santo ao Senhor dentro da sua comunidade de fé e por sua profissão ele aceitar diversos papéis, ele aceitar fazer determinadas produções? Seria possível? Há de fato essa concordância bíblica? Ou a postura ortodoxa, conservadora do Antigo e do Novo Testamento é válida, que diz que aquele que serve a Deus deve ser santo. Aquele que ama a Deus não pode ao mesmo tempo amar ao mundo. Só que de repente você poderia colocar para mim o seguinte: o fato dela cantar música secular, o fato de alguém, por exemplo, fazer um filme de produção secular, não significa que está amando o mundo. Pode estar apenas exercendo uma profissão. Mas na Bíblia Sagrada é bem claro isso, que aquele que diz servir a Jesus, servir a Deus, deve renunciar a si mesmo, deve ter uma postura contrária à postura mundana. Uma vez que em nome da profissão se faz certas coisas, em nome da profissão se canta música secular, não seria aceitar os padrões mundanos? Não seria baixar da santidade para um padrão comum, para um padrão aceitável politicamente correto? Não seria isso contrário às Escrituras Sagradas? Com certeza, nós estamos diante de um questionamento. Qual é a postura correta da igreja? Aceitar ela como profissional que canta tanto a música gospel quanto a secular, ou não deve se aceitar? Porque em uma igreja onde tem seus costumes, os seus dogmas, as suas doutrinas, elas vão determinar o que é aceitável ou não dentro daquela comunidade de fé. Uma vez que não atende os padrões exigidos por aquela comunidade, a pessoa será disciplinada, será desligada daquele corpo ministerial, daquele corpo eclesial. Seria isso uma intolerância? Seria isso uma ignorância? Ou seria isso uma preservação da identidade e da santidade da igreja do Senhor? Será que aquelas pessoas que costumam se queixar que a igreja expulsou, elas estavam andando conforme a doutrina, a ética, o comportamento daquela igreja? Ou ela está agindo diferente? Então, essa postura dessa artista me faz pensar o seguinte: talvez a igreja agiu de uma forma áspera com ela em algum momento, mas por outro lado, ela abriu mão da sua fé,
ela abriu mão dos seus princípios bíblicos quando, em nome de uma profissão, quando, em nome de um sonho, ela resolveu ignorar os padrões da igreja para atender os seus sonhos, para atender os seus objetivos. Logo, o que fica aqui é um questionamento de alguém que não aceita a postura da igreja. E você, qual é a sua opinião? Fica aí a reflexão. A igreja deve negociar com os valores seculares, os valores mundanos ou não? O servo de Deus, a serva de Deus, em nome da sua profissão, pode ignorar os princípios bíblicos para se cumprir a sua profissão? Ou ele deve ser fiel à sua fé? Ou ele deve ser fiel aos princípios bíblicos até o fim, mesmo que para isso tenha que negar a sua profissão? Fica aí essa reflexão. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.